Então, Renato, desculpe. É o seguinte, esse termo daqui, o termo que ficou faltando eliminar foi o seguinte. Aqui, ó. Esse termo daqui vai eliminar com esse daqui, ó. Certo? Esses dois aqui que vão eliminar. Então, esse termo daqui, esse 3x ao quadrado aqui, ele não existe. Certo? Ele está fora aqui. Aí dando um prosseguimento aonde a gente estava, o que é que me sobrou aqui, ó? Eu vou poder botar aqui em evidência, certo? Quem? Eu tenho que botar em evidência os meus ΔX, certo? Que estão em todos os termos. E depois eu aplico o limite. Então, o meu coeficiente angular da reta tangente, ele vai ser m de p. Ele vai ser quem? 3x1 ao quadrado. Perdão. Deixa eu botar o ΔX em evidência. Que multiplica quem? 3x1 ao quadrado mais 3ΔX, 3ΔX ao quadrado, né, no caso, ΔX, que multiplica x1 menos 1, menos 6x1, já eliminei o ΔX daqui, mais ΔX ao quadrado, tudo isso sobre ΔX. Agora, esse ΔX daqui eu posso eliminar com esse ΔX daqui, e por fim eu vou aplicar o meu limite, que é para encontrar o coeficiente angular, quando ΔX tende a zero. Quando o meu ΔX tende a zero, esse termo daqui, ele vai tender a quem? A 3x ao quadrado mesmo. 3x ao quadrado. Esse termo aqui vai tender a quem? A zero. A zero. Esse termo daqui vai tender a quem? A 6x. A menos 6x1, né? Menos e esse termo daqui vai tender a quem? Também vai para zero. A zero. Ou seja, o coeficiente angular da minha reta, ele vai ser o meu 3x ao quadrado, 3x1 ao quadrado, menos 6x1. Tá aqui. E se você olhar a definição polinomial de derivada, a gente sabe que vai ser basicamente isso daqui mesmo. Então, o que é que a gente fez aqui simplesmente é o seguinte: a gente consegue enxergar que o coeficiente angular da nossa reta corresponde à nossa derivada. Tá? Aí, vamos lá. Só uma outra questão aqui que ela é bem abordada tanto no livro do Leitode quanto no livro do Mundo em Folhas, é o seguinte, que pode acontecer de ele lhe pedir a seguinte questão. Ora, esse daqui é o meu coeficiente angular, é o coeficiente angular da minha reta tangente, certo? E isso é corrido. Da minha reta tangente. Pronto. Ficou melhor agora. Aí, se eu lhe perguntar o seguinte agora, se eu quiser uma reta normal, ou seja, uma reta que seja perpendicular à função f de x, como é que eu faria? A derivada segunda, né? A derivada segunda. Ou seja, eu vou derivar, nesse caso, eu vou calcular o coeficiente. Olha só, se eu quiser a reta normal de meu f de x1 no caso, ele vai ser quem? Ele vai ser o coeficiente angular, certo? Eu vou chamar de P', certo? Já que a outra era de P, da minha reta P agora, entendeu? Minha reta P tangente. Essa aqui vai ser minha reta P, certo? O meu MP'.
Ou seja, eu vou aplicar a segunda derivada. E nesse caso daqui vai ser o quê? Novamente, o meu f de x1 mais o meu ΔX, menos o meu f de x1 sobre ΔX, e tem o limite com ΔX tendendo a zero. Dessa vez vai ser bem mais fácil de fazer. Uhum. Quem é que vai Mas ser o esse meu E? método aí de fazer desse jeito é só que você está mostrando basicamente como é que funciona, né? Porque na realidade, aí pra gente resolver é muito mais fácil. Tudo Né? bem, é mais fácil. Só que eu vou lhe dizer, pode acontecer de você se debater com uma derivada e você não saber fazer ela. Então, você aplica a definição, e essa definição aqui ela é completamente poderosa. Além do mais, não faz sentido você avançar sem entender o que está por detrás do conceito básico aqui em questão. Bom, a gente já vai definir a ideia de derivada, certo? Então, vamos lá. Eu quero essa minha reta normal, certo? Para mim calcular essa reta normal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar isso aqui. Quem é que vai ser o meu f de x1 mais ΔX? Ora, vamos chamar de x2 aqui no caso. Já que eu estou fazendo segunda. Vai ficar quem? Aonde tiver x1, eu vou botar o quê? x2 mais ΔX. Então, isso aqui vai ficar igual a 3. Aí aqui, x1 vai ficar x2 mais ΔX ao quadrado, menos 6, ali é x1, aí fica o quê? x2 mais ΔX. E o meu f de x2 vai ficar igual a 3x2 ao quadrado menos 6x2. Então, agora é só aplicar dentro do conceito ali a minha inclinação normal, nesse caso, eu chamei de m' de P, vai ser igual ao limite de ΔX tendendo a zero de quem? Isso aqui, já vou substituir direto, vai ficar 3x2 ao quadrado mais 6, no caso, né, porque é duas vezes o primeiro pelo segundo, multiplicado pelo 3, x2 ΔX, mais 3 ΔX ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos quem? Menos 6x2 menos 6, faltou espaço, menos 6 ΔX, e agora vai ficar menos, continuando, menos o f de x2, ou seja, vai ficar menos 3x2 ao quadrado, menos por menos aqui, desse daqui, ó, e fica mais 6x2, e tudo isso daqui tem que ficar sobre ΔX. Aí vamos lá, ó, 3x2 com 3x2 eu elimino. 6x ao quadrado. Tá faltando um 6x ao quadrado aqui. Cadê? É mesmo. Não sei. Tá Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Ah, não, mas é porque é o seguinte, aqui não é o quadrado não, esse termo. Isso aqui é 6x2. Entendi. Não é... Entendeu? Porque aí esse 6x2 vai eliminar com esse 6x2 aqui, ó. Esse x2 ali. Aí vai me sobrar o quê? O meu MP aqui, aplicando o limite de ΔX tendendo a zero. Aí sobrou quem? Já vou botar em evidência direto ΔX. ΔX, abre parênteses, aí fica 6x2 mais 3ΔX menos 6, certo? Está aqui eliminado. Os outros termos desapareceram. Isso daqui vai ficar sobre quem? Sobre o meu ΔX. Para eliminar a indeterminação, está aqui, cortei.
Ok? E agora aplicando o limite. Se eu aplicar o limite, esse termo daqui vai para zero. Sobrou quem? 6x menos 6, né? 6x. Isso. Aí vai ficar 6x2, né? Menos 6. E se a gente for olhar lá qual era a nossa função, a derivada disso daqui é 6x2 menos 6. E tá aqui. Então, basicamente, o que a gente teria para essa função daqui seria uma coisa do tipo: se você tiver aquela função, eu não estou dizendo que é essa daqui, mas você teria uma inclinação P aqui, que seria relativa à primeira derivada. E aí, nesse mesmo ponto, você teria uma segunda inclinação que passaria, que seria a nossa reta P', que seria a nossa reta normal. Aquele ponto. Seria mais ou menos essa ideia do que estaria acontecendo. Bom, mediante a isso, a gente pode definir a nossa derivada, certo? Já que a gente já confirmou que esse conceito daqui é o nosso conceito de derivada. Então, a nossa derivada, a nossa função derivada, é uma função denotada por f', certo? Vírgula. Pode ser também dy dx ou d, certo? Tanto faz isso daqui. Ou y'. Todas essas funções aqui, essas definições aqui são a mesma, certo? Certo. Tal que seu valor em qualquer número x do domínio de f é dado por, a definição de derivada vai ser f' de x é igual ao limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Aqueles exemplos que eu tinha trabalhado antes, eles serviram para a gente ver que essas funções elas tinham as mesmas características, certo? Mas a definição formal de limite está aqui, ok? Então, eu pergunto a você aqui, de maneira bem simplória, quem é o f' de x, dado o meu f de x igual a 3x ao quadrado mais 12. Eu sei que você sabe a resposta, mas eu quero que você aplique a definição. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é pegar a definição das derivadas, né, e substituir todos os x, né, pelo 3x ao quadrado mais 12, né? Certo? Aonde tiver x, eu vou botar o quê? Para uma 3x ao quadrado. x mais delta de x. Beleza. Então, aí... beleza. Isso. Vai falando. Tá. Então, aí vai ficar 3 que multiplica x ao quadrado mais 4. Tá fazendo direto. Mais
Podendo, pode Tá. fazer. Vai ficar x mais delta x, né? Então vai Aham. ficar 3 vezes quem? X ao quadrado mais 2 vezes x delta x mais delta x ao quadrado Uhum. mais 12, certo? Uhum. Pronto. Agora é só jogar lá na fórmula. Como é que fica? F' de x. Uhum. Substituindo aqui vai ficar quem? 3x ao Vai ficar quadrado 3x ao quadrado mais 6x 6x. delta x Uhum. mais 3 delta x ao quadrado Ao quadrado mais, mais 12. mais 12 menos 3x ao quadrado menos 12. Isso sobre quem? Sobre meu delta x. Uhum. E aplicado o limite. De cara, esse termo desaparece, certo? Uhum. Esse daqui desaparece. A derivada de Uhum. uma constante é zero, certo? Por isso que desaparece. Sobrou quem ali? Sobrou os meus termos com delta x, que é o que eu vou botar em Evidência. Uhum. evidência. Então vai ficar delta x. Sobrou quem? Delta x que multiplica 6x mais 3 delta x sobre delta x. Que aí você corta o delta x já, né? Pronto. Aplicando o limite aqui, isso aqui vai para quanto? Vai para zero, vai ficar 6x. Sobrou quem? 6x. 6x. Então, a gente percebe que a aplicação da ideia de derivada ela é bem simplória, entendeu? Ela não é difícil, certo? Não vai apresentar problema nenhum para que você resolva essas questões aí. Mas vamos para a gente não perder o ritmo aqui do limite, fala aqui para mim o seguinte, ó. Dado y igual a x menos 3, certo? Quem é o dy dx? Usando a definição. Então tem que substituir, né, de novo? Tem que fazer substituição. Uhum. Então a gente pode botar que vai ficar, então, f de x é igual a... Aí agora a gente vai O meu f de x é substituir quem? Meu f de x é quem? raiz de x menos 3. Isso. F de x é y sempre, né? Só que é y em Certo. função Não, só... de x, né? Só para Aham. Não, beleza, enfatizar. beleza. Uhum. Então, Aí isso aqui agora vai ficar onde x tiver menos 3, x, né? a gente Pronto. troca, né? Isso mesmo, x menos 3. Agora f de x, isso. Isso aqui vai ficar x menos raiz de x menos 3 mais o delta x. Raiz de quem? X menos X 3. mais delta x Tá. É menos isso mesmo. 3. É a Menos mesma 3. coisa que você falou, não está errado, não. Mas é importante você colocar na ordem para você não confundir, entendeu? Não pular as etapas. Como eu já falei, você pode perder uma questão inteira por conta de uma coisa dessa. Então, Uhum. tudo que vai fazer agora é o quê? Jogar na definição, né? Qual é a definição? Definição. F dy de dy sobre x é igual a limite do delta x
f x mais delta x menos f de x sobre delta x. Agora, substituindo os valores, vai ficar quem? Vai ficar limite do f, não, pera, da raiz de x mais delta x menos 3 menos a raiz de x menos 3 sobre delta x. E agora, para resolver esse limite? É só, acho que dá para você, em vez de transformar raiz na potência de um meio, aí... Como? Ou não? Transformar a raiz na potência de um meio. Mas isso não vai resolver, isso não vai resolver nada. Não vai vai continuar resolver sendo nada. raiz quadrada. Tá, o que é que eu tenho aqui? Multiplicando. Vezes 1, aí você só racionaliza. Aí vai ser quem? Quem é que vai ser esse 1? Esse 1 vai ser... Eu quero eliminar quem? Eu quero eliminar as raízes. Então esse 1 vai ser quem? Raiz de x menos 3, não? Isso elimina a raiz? Uma das, né? Mas é verdade. Mas... Eu quero o produto notável o quê? Dos opostos. Então eu multiplico pelo sinal contrário, ou seja... x mais 3, é verdade. Raiz de 6. Certo, é verdade. Isso aqui vai ficar quem? Vai ficar raiz quadrada de x mais delta x menos 3 menos a raiz de x menos 3, vou botar aqui entre parênteses, que está multiplicando quem? A mesma coisa agora. Vai ficar x mais 3. Raiz de x mais delta x menos 3 mais a raiz de x menos 3. Está aqui escondidinho. Isso daqui sobre quem? Tá, entendi. Por quê? Porque qual é o produto notável que sai daqui? De quadrados de sinal oposto. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E eu tiro a raiz. Então, aqui vai multiplicar por raiz de x mais delta x menos 3 mais x menos 3. Pronto. Aí agora, de novo, dy dx é igual ao limite de delta x tendendo a zero de quem? Aí agora eu vou eliminar a raiz, né? Porque eu estou levando ao quadrado. Vai ficar x mais delta x, já tirando da raiz, menos 3, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, certo? Ó, então é menos já fazendo o jogo de sinal. Menos por mais, menos. Menos por menos, mais. Pronto. Isso aqui sobre quem? Sobre o meu delta x, que multiplica quem? X mais delta x menos 3 mais raiz de 3. Perdão. X menos 3. Tá? Então vamos lá aqui. Menos 3 com mais 3 corta. Mais x com menos x corta. Sobrou quem? Delta x, né? Delta x, não. Aqui já está em evidência, não tá? Então eu corto. Então vai ficar sobre... Pode fazer mais alguma coisa aqui? Não. Não. Eu já posso aplicar quem? O meu... Os limites. O meu limite. Os limites não, é o limite, né? O limite, né? Por quê? Porque eu já eliminei a indeterminação. Então, esse termo daqui vai a zero, sobrou quem? X mais... X menos... menos 3, né? Menos 3, né? Então, isso aqui vai ficar dy é igual a dx. Já tirei o limite, aí vai ficar 1 sobre quem? Raiz de x menos 3. Aí vai ficar, ó, não. Aqui tem, ó, x menos 3 mais x menos 3. Ou seja, isso aqui vai ficar quem? O meu dy. É verdade. Vai dx, ficar 2... olha aí. 2 raiz de x menos 3. E esse daqui
é a minha derivada da raiz quadrada. E essa aqui é uma raiz... esse problema daqui ele já é um pouquinho mais chato, porque é o seguinte, vou adiantar um passo aqui. Se você tiver a raiz quadrada, vamos lá, era a raiz quadrada de quem? É a definição da função de x menos 3, né? A raiz quadrada de x menos 3, né? F de x. Por que deu esse resultado? Quando a gente for fazer a definição lá, a gente vai fazer o seguinte, a gente faria... Eu poderia pegar aqui e chamar u de x menos 3, certo? Não? E escrever aqui no meu caso, o meu f de u, como sendo u elevado a meio. Meio. Tá aqui. Aí agora eu posso fazer a definição da minha derivada, certo? Na verdade, isso aqui vai cair numa regra da cadeia, certo? Não sei se você já chegou a ver a regra da cadeia. Talvez eu conheça por outro nome. A regra da cadeia é o seguinte, a derivada de y em relação a x, quando você faz uma transformação, ela vai ser quem? Ela vai ser dy du, que multiplica du dx. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui corta com isso daqui, eu caio de novo em dy dx. Só que eu estou fazendo duas derivadas, ó. Uma derivada de y em relação a du, que é essa daqui, e depois uma derivada de u em relação a x, que é essa daqui. Tá vendo? Aí, quando eu multiplico essas duas derivadas, aí eu vou cair nessa solução daqui, certo? Mas uma maneira da gente ver aqui é o seguinte, a derivada desse polinômio daqui ficaria f' de u, ele seria u elevado a meio, aí aqui eu vou estar fazendo o quê? Subtraindo 1, né? Ficaria menos meio, isso aqui multiplicaria por... Esse fator daqui desce, né? A gente vai ver na definição, e aí subtrai 1 daqui. Então, isso aqui ficaria 2 sobre u elevado a menos meio, que ficaria 1 sobre 2u elevado a meio, e por fim, quando eu substituo quem é u, ficaria f' de x igual a 1 sobre 2 da raiz quadrada de x menos 3. Aí chega no mesmo resultado. Mas é o seguinte, você pode ver que, apesar de ser um exemplo simples, já não foi tão trivial que nem fazer um polinômio normal, entendeu? Então, é por isso que eu lhe digo que essa definição daqui, a definição formal da derivada, ela pode salvar sua vida no que tange a você resolver um problema. Caiu num problema complexo que você não lembra da definição, não, de um teorema qualquer lá da definição, joga esse daqui, que esse daqui é papuf. Você não vai perder nunca. Entendeu? Vamos ver outro problema para a gente passar para a questão de continuidade. Não, vamos passar para continuidade logo. Muita coisa para ver assim, de fato. Se você lembrar da nossa ideia de continuidade de uma função, a gente definiu lá o seguinte: quando a gente estava fazendo o limite, a gente dizia que uma função era contínua. A gente dizia que nossa função era contínua quando? Aí era o seguinte: o limite de x tendendo pela esquerda de f de x era igual a L. O limite de f de x com x tendendo pela direita era igual a L. E o meu f de A era igual a L. Aí eu dizia que aqui os limites existiam, e aqui eu dizia que
se esses limites aqui fossem igual, certo? F de A fosse igual ao limite de x tendendo a A de f de x, a gente dizia que essa função era contínua. Bom, baseado nisso daqui, o que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai fazer o estudo da continuidade, da função, certo? Da derivada, ok? Por quê? Esse estudo daqui, a gente pode cair no seguinte, se a função existir e ela for contínua, isso implica que a derivada dela vai ser contínua naquele ponto? Não sei. Tem que fazer o estudo da derivada. E esse estudo daqui vai refletir o que para a gente? A gente vai chegar no seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui. Antes de a gente fazer a definição formal. Vamos pegar um f de x aqui, bem simples. X elevado a 1/3. Ok? X elevado a 1/3. E ele é simples o seguinte. É simples se você souber a definição de derivada, que você faria o seguinte. Você faria, vai ser 1/3 para baixo, e você vai subtrair 1, então vai ficar menos 1/3, você vai jogar lá para baixo. Beleza, você sabe a definição. Mas e se a função, se o problema é o seguinte, fazendo o uso da definição formal de derivada, calcule a derivada de f de x elevado a 1/3, certo? Esse é que é o x da questão, certo? Fazendo o uso da definição, olha só, eu vou ter que o meu f de x mais delta x é igual a quem? Aonde tiver x, eu vou substituir x por mais delta x. Então, vai ficar x mais delta x elevado a 1/3, e ali o meu f de x. Quando eu jogar isso na definição de derivada, quando eu jogar isso aqui na definição de derivada, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, e eu quero colocar isso aqui como uma dica para você, porque nem em todo lugar você encontra isso. Eu precisei fazer na mão antes de passar. O meu f' de x, ele vai ser dado, o meu f' ou o meu dy dx, né? Vai ser o limite do delta x tendendo a zero de f de x mais delta x, novamente lembrando, sempre escreva a definição para você memorizar ela. Isso aqui vai me dar que meu dy dx, ele vai ser igual ao meu limite de delta x tendendo a zero de quem? Aí aqui vai ficar x mais delta x elevado a 1/3 menos x elevado a 1/3 sobre delta x. Aí eu pergunto a você, aqui a gente tem uma raiz cúbica. Como é que eu vou eliminar a indeterminação dessa função aqui? Olha só, você sabe... Jeito, né? E qual é o mesmo jeito? Mas aí você primeiro transforma em raiz e depois tu faz a racionalização. Não. Tudo bem, você vai, mas como é que você racionaliza? Esse é que é o X da questão. Essa racionalização não é tão trivial como uma do quadrado. Você vai ter que multiplicar por um termo aqui. Você tem um aqui, certo? E aí a gente vai ter que multiplicar por um termo de tal maneira que esse termo que a gente vai multiplicar aqui, ele vai fazer o quê? Vai eliminar essas raízes aqui. Como se trata de uma raiz cúbica, ele já não é um termo tão trivial. Eu vou botar em pausa, eu vou encerrar esse trecho da aula, que vai acabar aqui, e daqui a pouco a gente volta, tá?